Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Alô, malta. Disclaimer muito rápido. O áudio não está perfeito nos primeiros 2 minutos. Tenham só um bocadinho de paciência. Eu depois consegui consertar os microfones e a partir daí já está tudo clean. Vamos para mais um episódio? Vamos lá arrancar. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio. É verdade, é o segundo episódio desta grande retomada que vai haver agora no podcast. E mantemos um bocadinho o tema da questão do desporto. Convidei uma pessoa que eu não conheço, ou pelo menos conheço há 20 minutos, se calhar, que é o Henrique Silva. O Henrique Silva tem menos um ano do que eu, mais ou menos. Ele teve-me aqui a dizer que faz anos no final de maio, eu faço no início de junho. Portanto, o Henrique está na mesma jornada que eu. Uma jornada com um fim semelhante, ou seja, vamos, se Deus quiser, se tudo correr bem, cruzar a mesma meta, mas com vidas completamente diferentes, com rotinas completamente diferentes, com visões, creio eu, que também sejam diferentes, porque nós também só nos conhecemos há 20 minutos, não é? Sim, sim. Mas que de facto, acredito eu, tenham muitas semelhanças. Portanto, o objetivo deste episódio é entrar um bocadinho dentro da cabeça do Henrique, se ele nos permitir, não é? E perceber como é que é a vida dele, ou seja, as rotinas, como é que são os treinos, como é que é toda a gestão das tarefas e demais. Antes de tudo isso, acho que faz parte apresentar quem é que é o Henrique. Portanto, Henrique, quem és tu? Bem, primeiro, muito obrigado por me teres deixado de participar neste regresso deste podcast. Sou o Henrique, tenho 21 anos, sou engenheiro informático e neste momento estou na preparação para o meu primeiro Ironman. Já fiz algumas maratonas, sou uma pessoa que gosta muito de superação e de fazer coisas acontecer. E é isso. Como é que foi a decisão de fazer a primeira maratona? Porque eu pelo menos falo da minha experiência. O primeiro ato, acho eu, é impulsivo. Não é? Eu pelo menos a primeira vez que me inscrevi numa coisa de mais de 42 km estava sentado na secretária de trabalho. Portanto, estava no trabalho, estava super confortável, estava super tranquilo, não tinha grande coisa que fazer na altura, era uma altura super tranquila do ano, era o início de janeiro, e eu, Francisco, é o início de janeiro, temos de ter uma meta para este ano, o que é que vai ser, não é? Portanto, foi numa altura de conforto que eu me lancei para a maratona. Como é que foi o teu caso? Bem, é uma história por acaso um bocado engraçada. Eu estava numa fase onde estava meio que a tentar perceber o que é que eu queria fazer, e também estava como tu um bocado confortável. Mas eu estava a ler o livro e pensei, eu não posso morrer sem fazer uma maratona, isto é incrível. Tu lês o que ele está e os feitos que ele faz e começas a achar que é possível tu também fazeres. E eu, decidi. Estava bem fisicamente, jogava futebol, já corria de vez em quando, raramente, e decidi inscrever-me na maratona. E depois foi mais ou menos em abril, março, e a maratona foi em outubro. Sabes que eu tive Eu acredito que foi uma coisa má que me aconteceu, não é? Que foi descobrir o Goggins cedo demais. Eu tinha 15 ou 16 anos quando descobri o Goggins e acho que só se deve descobrir o David Goggins com 30 anos ou assim, quando já tens a vida estabilizada. Porque antes disso é uma semente que aquilo te põe dentro da cabeça de que tu és capaz de muito mais do que aquilo que tu acreditas. E eu lembro-me de estar a dar uma palestra aqui há 1 mês e meio, 2 meses, sei lá, num contexto de escoteiros, e estavam a perguntar quando é que tu sabes que atingiste o teu limite? Quando é que tu sabes que já chega, o próximo passo eu vou cair para o lado, não é? Como é que nós chegamos a esse ponto? E primeiro é muita experimentação, ou seja, tens de experimentar muitas vezes, mas eu disse e acredito mesmo, com base naquilo que ouvi do Goggins, que o nosso limite é muito para além daquilo que nós achamos, mas muito para além, não é? E acho que o livro do Goggins é um ótimo ponto de começo. Tu fizeste alguma das experimentações que ele sugere fazer? Pensei em fazer, escrevi num papel que queria fazer, mas depois não cheguei a fazer. Mas aquilo que se calhar dá para tirar mais é aquela regra dos 60-40, que quando tu pensas que já estás quase acabado, ainda te falta 60% do teu esforço. E durante esse ano, e se calhar mais um ano e meio, isso não me saía da cabeça. Sempre que eu ia correr ou qualquer coisa, ainda falta. Ainda tens mais 60%, ainda dá mais. E essa cena do limite é muito isso. Até que ponto é que nós achamos que estamos no limite quando ainda temos tanto e tanto e tanto para dar. Claro que depois acontece azares, já houve provas onde de facto aconteceram azares, mas acho que subvalorizamos
o nosso limite. E eu acho que o nosso limite vai aumentando ao longo do tempo. O nosso limite não é fixo, que é uma coisa engraçada. E é mesmo, e eu acho que com o treino nós conseguimos mais rapidamente perceber que o nosso limite é muito além do que nós achamos. Não é? Bem, falando de coisas concretas, por exemplo, o David fala também, o Goggins, não lhe vou chamar David, ninguém lhe chama David, Francisco, é sério. O Goggins fala também do cookie jar, não sei se tu te lembras tipo do cookie jar, mas é basicamente um conceito de que ele, quando está em momentos mais difíceis, não é? Nas ultramaratonas dele, em que ele está com pés partidos e tudo, ele fala do conceito de termos presentes na nossa memória como se fossem bolachas rápidas que nós conseguimos consumir de pequenas vitórias que nós já temos. Ou seja, cada vitória, cada pequena vitória é uma coisa que nós devemos acumular para, quando estivermos num momento de grande esforço, conseguimos rapidamente ir lá buscar alguma motivação. Quando estavas a correr a tua maratona, tiveste assim algum momento em que tiveste de ir buscar essas bolachas, tiveste de ir buscar aqui estas motivações? Eu acho que acontece um bocado no subconsciente, não é? Nós, se calhar, na altura não percebemos exatamente o momento, mas quando estamos a correr, e principalmente quando começa a doer, tu começas-te a lembrar daqueles treinos que tu fizeste e que superaste, começas-te a lembrar da força que a tua família te deu, desses momentos, não só, se calhar, momentos de treino, mas também momentos que tiveste ao longo da preparação. E, de facto, principalmente, eu acho que nos últimos 2 km, na primeira vez, tu lembras-te de 1000 coisas. Eu simplesmente fiquei bem emocionado e vem-me tudo à cabeça e fiz os últimos 2 km mais rápido que todos os outros que tinha feito antes, que é uma cena... Não consigo explicar exatamente o sentimento, e eu acho que só fazendo, por isso é que eu tento levar as pessoas a experimentar isto que é a maratona, porque só fazendo é que tu consegues perceber as várias emoções, essa questão de ir buscar os momentos da preparação, que depois fazem o bolo total ser o que verdadeiramente é, que é a maratona. Uhum. Sim, sabes que eu, de certa forma, lembro-me perfeitamente que quando corri a minha primeira maratona, houve ali alguns momentos-chave em que ou eu decidia continuar a correr, ou eu ia andar, ou eu ia parar, né? Ou seja, havia ali uma bifurcação na estrada em que era assim, ok, eu vou parar ou eu vou continuar. E é muito difícil não parar, né? O que é que te faz a ti não parar? Eu acho que essa pergunta foi mudando, tipo maratona para maratona, prova para prova. Eu tenho a certeza que na primeira foi o 60-40, sem dúvida que estava marcado na minha cabeça. Sempre que eu pensava, se calhar não vai dar, depois pensava, ainda tenho mais de 60%. Mesmo que fosse continuando, tinha sempre mais de 60%, sempre mais de 60%, sempre mais de 60%. Depois é uma questão de, mentalmente eu pensava, se eu fizer agora mais 3, por exemplo, ou mais 1, a seguir, depois de parar, não vou ter que fazer esse 1. Então quando tu vais continuando e continuando, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, e que depois não tens que fazer, porque pelo menos na primeira prova, agora já conheço um bocadinho mais da questão da nutrição e etc, mas na primeira prova não conhecia nada, então na minha cabeça é, se tu paras, a seguir os joelhos não vão dar, vão gostar muito para continuar, então era nessa, se eu fizer mais anos, sem parar, depois vai ser mais fácil. Então foi depois eventualmente... A primeira prova, eu como te disse, li o Goggins com 15 anos, 16 anos, e inscrevi-me numa meia maratona, porque achei que era um grande desafio para quem não fazia nada, ou seja, eu tinha sido, entre aspas, gordo com os meus 10, 11 até aos meus 14 anos, talvez. Depois dei o famoso pulo, não é? E quando dei o pulo emagreci muito. E estava com uma estrutura física perfeita para ser um keniano bué da rápido. Estava bué da magrinho, estava bué da leve e eu, olha, vamos correr, não é? Então fui fazer 21 km. Eu não sabia nada de nutrição. E eu olho para trás e eu penso, oh meu Deus, como é que é possível eu ter feito uma meia maratona sem tomar um único gel, sem nada? Tipo, a comer aveia de manhã e a beber água só pelo caminho. E é aquela coisa que fui à base da vontade. Fui mesmo na raça. Acho que as primeiras vezes acho que é sempre assim. Acho que é muito engraçado, há uma curva de aprendizagem, não é? E a malta não entra se calhar dentro do desporto porque sente a famosa dor de burro, sente a fadiga muscular, não se sente recuperado, porque há aqui algumas barreiras que são as barreiras iniciais, não é, de entrada.
O que é que tu sentes que foram as tuas principais barreiras de entrada dentro da corrida, da maratona, continuando aí dentro desse tema? Para ser o mais sincero possível, eu fui ganhando sempre muita confiança em mim, então eu não tive assim grandes barreiras. Eu vi sempre o próximo objetivo. A minha primeira prova oficial foi a maratona, por isso se mostra um bocadinho. Eu não conhecia nada, sabia os gelos, não fui como tu que fui sem gelos, sabia que era preciso e experimentei um treino antes da maratona aos gelos e depois Meu Deus, mas não sabia nada de eletrólitos, isotónicos, gestão de gelos, não fazia ideia o que era, ia tomando. Eu só descobri à terceira maratona que fiz que existem diferentes gelos com diferentes quantidades de gramas de carboidratos. Mas acho que é ir aparecendo e fazendo, e é isso de aprender. Eu tenho uma mentalidade um bocadinho diferente. As pessoas normalmente querem estar muito bem preparadas para fazer. Eu acredito muito que é ir fazendo que tu aprendes e cada vez mais vais atingindo aqueles objetivos. Por exemplo, a ideia de começar antes de estar preparado. Vais-te preparar enquanto vais fazendo. Exato. E mesmo que não consigas às vezes aquele objetivo que tu queres ou aquele patamar, se tu nunca parares, o a seguir se calhar vais conseguir, se calhar não consegues, a seguir vais conseguir. Eu nunca tive aquela coisa do se não estou preparado para fazer uma maratona abaixo de 4 horas, não vou fazer. Vou fazer, se fizer 4 horas e 5, vou ganhar experiência, vou ganhar muitas coisas, uma experiência também, porque acaba por ser uma experiência, e na próxima vamos para cima. Eu compreendo-te perfeitamente. Penso da mesma forma, ou seja, eu acho que não há melhor altura para começar do que agora. Agora tens tudo. Agora Exato. Tens o pensamento na tua cabeça, tens a motivação, tens as ferramentas que precisas, e se não tiveres, inscreve-te. Porque o pior que pode acontecer é não vais, ou não terminas, ou desistes, ou whatever, mas aprendeste alguma coisa pelo caminho. Sim. E eu lembro-me perfeitamente porque senti um frio no estômago enorme o ano passado, em agosto, quando tomei a decisão consciente / inconsciente de me inscrever no Ironman. E disse, olha, eu daqui a 1 ano e 2 meses vou fazer o Ironman. Eu não sabia como, eu não sabia quase nada de nutrição como sei agora. Eu não fazia a mínima ideia com a exigência que seria, a quantidade de dinheiro que era preciso. Sim. As pessoas não fazem a mínima ideia do que é necessário, mas acho que também é importante mandarmos para as coisas de cabeça numa perspectiva de isto vai-me preparar muito mais do que 4 ou 5 anos teóricos. Sem dúvida. 1 ano na prática a preparar um Ironman está-me a dar mais noção de nutrição, de marmitas, de estrutura semanal, de agendas e Gestão tudo, de tempo, tudo e mais alguma coisa, do que, sei lá, se calhar 5 anos em que eu ia estar aqui a teorizar e no final desses 5 anos não tinha o Ironman feito. Exato. Eu estou a falar como se ele já tivesse feito, não é? Na minha cabeça, eu sei que ele... Eu acho que quando tu te inscreves na tua cabeça já és. Tipo, na tua visão, e às vezes vou no teu carro, you are an Ironman. E eu tipo, para mim eu já sou, estás a ver? Só falta o dia. Só falta o dia. Mas é aquela coisa, se tu fizeres tudo, o dia é a celebração, não é a conquista em si. Bem, eu acho que o Ironman é uma prova diferente de todas as outras, porque, pelo menos a mim, coloca a prova no limite daquilo que é possível. Ou seja, eu sei que é possível. Há milhares de pessoas, se calhar milhões de pessoas, na história do mundo já fizeram aquelas distâncias. É possível. Né? Mas dentro daquilo que eu conheço de mim próprio, aquilo está mesmo a um passinho de distância, está mesmo juntinho ao quase impossível, não é? Em que assusta-me, dá-me medo de pensar nas distâncias. É tipo, calma, correr uma maratona depois de 180 km de bicicleta. Deixa-me nervoso, sei lá, é uma coisa assim um bocado coisa. O que é que te fez a ti inscrever-te no Ironman? A resposta a essa pergunta eu acho que foi mudando, porque isso, de certeza que a ti já te perguntaram isso montes de vezes, a mim estão-me sempre a perguntar o porquê. Eu acho que tem vários porquês, se calhar aqueles mais básicos é a visão que eu tenho, tipo, é a visão de eu não saber exatamente aos 30 anos o que é que eu vou ser, mas saber que estou a caminhar para o ideal, para o mindset que eu quero ter. Depois é poder, claro, inspirar e poder ajudar outras pessoas a
criarem o mindset de procurarem coisas diferentes, procurarem coisas, saírem fora da zona de conforto. E depois eu acho que, aproveitando também as redes sociais e o plano do Iron Man e tudo o resto, criar aqui uma bola de neve de coisas boas que eu sei que me vão dar valor no futuro. Claro que também tem a parte da superação, 100%. Acho que depois de fazer um Iron Man, eu acho que consegues fazer qualquer coisa. Não sei se tu achas isso, mas... Sim. Porque eu tenho muito o mindset que é fazer acontecer, e se tu fazes acontecer o Iron Man, toda a gestão de tempo, mais as outras coisas todas a acontecer na tua vida, se tu fazes acontecer, eu acho que crias um mindset, acho que é mais sobre o criar o mindset do Iron Man, que eu gosto de chamar a mindset Iron Man, onde tu começas, é quase o equilíbrio no desequilíbrio, ali a fazer as coisas e vai acontecendo, e eu acho que levar isso para a vida é também um porquê grande que eu tenho. Isso é um why, não é? Yeah. O Goggins iria chamar o why, é um why ótimo, porque tens aí as duas grandes vertentes, ou seja, eu acho que tu não estás só a fazer por ti, também estás a fazer pelos outros. E acho que isso aí é meio caminho andado para não desistir, porque se fosse por ti, e eu acho que também é uma coisa que a maior parte de nós, se calhar, que vai fazer o Iron Man, whatever, não pensa muitas vezes, eu poderia fazer aquilo tudo sozinho, sem ninguém ver, sem partilhar um único story, sem ir a Cascais, ou sem pagar pela prova, sem nada, não é? Ou seja, eu nem tinha de pagar pela prova para fazer aquelas distâncias, é só acordar um sábado de manhã, um domingo de manhã, sinto-me pronto, contrato alguém ou peço-me ajuda a alguém para vir comigo só fazer parte das natações de águas abertas, tipo, está feito. Yeah. Mas eu acho que é importante viver este tipo de superação em comunidade, ou seja, para partilhar este tipo de visões, e nós estávamos há pouco a falar sobre o porquê de eu ter começado a podcast e tudo, que era para também conhecer pessoas. O que é que têm sido assim os teus principais takeaways? Tipo, que pessoas é que tens encontrado no meio desta jornada que te marcam até agora? De facto, as pessoas é a cena mais importante na jornada toda. E eu era uma pessoa que era também só eu, era eu contra o resto, e tipo, toda a preparação, desde as maratonas já, que abri muita esfera para conhecer pessoas com o mesmo mindset, a mesma mentalidade, e às vezes não com a mesma mentalidade, mas conhecer simplesmente pessoas diferentes, e isso ajuda-me muito a construir a visão que eu tenho e de chamar cada vez mais pessoas para a mesma visão que eu tenho, mesmo que elas não tenham, mas consiga levá-las mais um bocadinho mais à frente, se calhar até à próxima paragem do autocarro. E o que se tira das pessoas, a companhia, a energia, que acho que as pessoas é a transferência de energia, que depois nos levam a elevar também o nosso próprio nível, que leva o nível de todas as pessoas à nossa volta. Ou seja, ir construindo aqui. Eu, quando penso nesse tipo de metáfora, penso quase como se fosse um bolo de casamento, ou seja, tem vários níveis, e não é sobre eu estar em cima, ou o outro estar em cima, ou aquele está abaixo, ou este está abaixo, não, mas se nós formos sempre pondo coisas para cima do bolo, o bolo vai ficar maior ponto, vai ficar mais alto ponto, sempre, seja na parte de baixo, seja na parte de cima, seja no meio, e acho que as pessoas, quando te contactam, entre aspas, com gente como nós, ou seja, pessoas que se estão a preparar para um Iron Man, é preciso ser uma pessoa muito... Vamos pôr as coisas de outra forma. É preciso pensar e é preciso ver o mundo de uma forma muito característica para decidir, vou fazer um Iron Man. No teu caso, foi a decisão feita aos 21 anos. No meu caso, eu já tinha 22. Portanto, com esta faixa etária, que é muito similar, não é? Sim. É preciso pensar de uma forma diferente, e de facto acho que as pessoas olham para isto quase como se fosse um bicho de 7 cabeças, que é tipo, epá, mas o não sei quantos ou não sei quantas já fez Y, ou Z, ou W, ou X, whatever. O que é que tu achas que as pessoas devem se perguntar a elas próprias, não é? Para chegar à resposta a que tu chegaste? Ou seja, tu tiveste de fazer uma pergunta a ti próprio para chegar a maratona, para chegar a Iron Man, não é? O que é que achas que devia ser a pergunta que as pessoas fazem a elas próprias para chegar a este desafio na sua vida? Eu acho que as pessoas devem se perguntar primeiro o que é que elas querem ser, não o que é que elas querem ter,
ou o que é que elas querem fazer, mas quem é que elas querem ser. E quando tu descobres quem é que queres ser, os teus valores, a tua mentalidade que tu queres ter, valores, por exemplo, família, desporto, ativo, não ativo, seja o que for, depois de saberes exatamente aquele tipo de pessoa que tu queres ser, e que se calhar não vais ser exatamente, depois vais mudando, e depois meio que começares a trabalhar para isso e perguntares, ok, eu quero ser este tipo de pessoa, o que é que eu preciso de fazer, ou o que é que eu preciso de ir fazendo, o que é que eu preciso de ir tendo e adquirindo para conseguir chegar a este tipo de pessoa. E depois, quando tu vais fazendo as perguntas inversas, ou seja, já tens o teu pessoa, vais um bocadinho mais para trás, começas a perceber, ok, se calhar este é o caminho que tu deves seguir, se calhar é esta prova que se calhar estás a evitar há se calhar uns anos, mas olha, vou começar agora. Se calhar já queres correr há uns anos, mas não sabes exatamente se no futuro queres ser um corredor, por exemplo, ou uma pessoa que corre. E se calhar identificando esse tipo de pessoa que é ativo e que está com os filhos, é uma pessoa que gosta de brincar com os filhos e é ativo, se calhar preciso de me preocupar com o desporto agora para chegar a essa altura. Então é essas perguntas meio que o porquê para trás, és o ser e porquê que queres ser este ser, depois o que é que eu tenho que ter para ter este ser, e depois chegas meio que aqui em baixo, que foi algo que eu fiz um bocado subconsciente, também cheguei a fazer estas perguntas a mim mesmo e cheguei a este caminho, que eu não sei se é o certo, mas sinto que me vai levar ao caminho que eu quero seguir em frente. Tu conheces o Alex Hormozi? Conheço, claro. Sabes que ele tem uma analogia bem engraçada, que é tal e qual aquilo que tu estás a dizer, e não sei se foi aí que tu foste buscar algumas das sementes que se calhar estão no teu subconsciente, porque se calhar sim, às vezes é muito do conteúdo que a gente consome. Que nós às vezes vamos vendo. Mas ele tem uma... Está sempre naqueles vídeos motivacionais isto, que é... Se nós tivéssemos uma personagem num videojogo e fôssemos o construtor deste videojogo, se nós quiséssemos que esta pessoa fosse paciente, se nós quiséssemos que esta pessoa fosse ágil, se nós quiséssemos que esta pessoa fosse saudável, o que é que nós teríamos de pôr esta personagem de jogo por, não é? Ou seja, o que é que esta pessoa ou esta personagem teria de ultrapassar para chegar a estas skills dentro do jogo? Para ter paciência, vais ter de perder muitas vezes, vais ter de passar muitas fases de frustração e etc. E acho que na vida, não é? Tu também, sendo da parte da informática, também acabas por se calhar pensar um bocadinho neste formato de jogo também. Mas eu vejo um bocadinho como um jogo no sentido de ver uma gratificação tardia, ou seja, daqui a 10 ou 15 anos é que eu vou estar a colher os frutos das sementes que eu estou a plantar agora. Sim, vais elevando o nível, vais ganhando. Exatamente. Não, eu também, existe outra coisa que ficou também conhecida na internet, não sei se já ouviste, e não sei se és católico ou não. Eu sou uma pessoa católica e é aquela ideia do porque é que Deus não te fez ser paciente? Porque é que estás a pedir ser paciente? Se tu estás a pedir para ser paciente, Deus te vai-te dar obstáculos e vai-te dar coisas à tua frente para tu te tornares paciente. E é muito isto, tu queres ser este tipo de pessoa, quais é que são os obstáculos que Ele vai-te pôr à frente para tu te poderes tornar nesse tipo de pessoa? Exatamente. Também sou crente, eu sou católico, portanto eu lembro-me perfeitamente de isso me mudar a minha maneira de viver a oração em geral, porque eu pedia, não é? E pedia de estilo, gostava de ter mais paz na minha vida, ou gostava de ter mais força de vontade, ou gostava de ter mais coragem, mas acho que a perspectiva não deve ser querer ter essas coisas, deve ser querer ter a experiência que me vai chegar a ter essa coisa. Em vez de pedir coragem, dá-me a oportunidade de eu ser corajoso, não é? É nessa perspectiva. Sim. Portanto, acho que estamos mesmo no mesmo comprimento de onda e fico muito feliz que também penses assim, porque não é que seja a maneira certa de pensar, e nem há uma maneira errada de pensar. Exato. Mas acho que, pelo menos da minha experiência, não é? E acho que tu se calhar também concordarás com isso, com base naquilo que eu já tenho vindo a testemunhar, é assim que funciona. Sim. E na vida não há nada que venha sem algum trabalho. Portanto, vou fazer agora para colher depois, acho que é uma perspectiva. E é aquela ideia do, se calhar se está a custar um bocadinho mais, a seguir vai valer um bocadinho mais a pena o resultado. Sim. Estás a perceber? Acho que é um bocado normal e acho que toda a gente pensa um bocadinho assim, apesar de não agir como tal, aquela ideia do quanto mais difícil for, não é
todos os casos, claro, mas geralmente melhor vai ser depois o que vais receber em troca, o valor. Por exemplo, o que eu sinto, e muitas pessoas, por exemplo, ficam tristes quando não conseguem o objetivo na prova, ou o que quer que seja, e na minha visão, todos esses falhanços, que não são falhanços porque apareceste, no final vão fazer com que quando tu consigas, seja uma cena tipo incrível, ainda melhor do que propriamente se conseguisse à primeira. Também vai a mesma ideia que é preciso a experiência, ir passo a passo e falhar porque é aquela coisa, podes querer ser corajoso e ele vai-te dar uma oportunidade. Se calhar tu não vais conseguir à primeira oportunidade ser corajoso. É verdade, E ele vai-te dando algumas e depois vais conseguindo, e quando de facto te sentes corajoso e sentes com coragem, vale muito mais a pena porque deu trabalho de chegar até ali. Sim, eu concordo plenamente com aquilo que estás a dizer, e estava a pensar sobre o facto de quando nós estamos a estabelecer um objetivo, eu penso que muitas vezes, e isto aqui aplica-se não só ao desporto, como também aos negócios, como aos projetos, como tudo na nossa vida. Quando se estabelece um objetivo, nós somos demasiado sonhadores, ou seja, mandamos sempre tudo para cima, e eu quero ganhar X milhares de seguidores, ou quero ter X episódios por ano de podcasts, ou quero ter uma maratona a X horas ou sub X horas. Começar a desmultiplicar isso acho que é essencial para garantir que a nossa taxa de sucesso aumenta. E isto vou tentar descomplicar em termos mais normais, não é? Em vez de estar a dizer, epá, eu quero fazer a minha primeira maratona, vou querer fazer em menos de 4 horas, ou em menos de 3 horas e meia, whatever. Ok, mas isso é para alguém que já está a fazer, se calhar, a sua terceira maratona, ou a sua quarta maratona, ou a sua quinta maratona, whatever. O primeiro objetivo que seja terminar. Acho que está um ótimo objetivo. O segundo objetivo, que seja fazer um bocadinho melhor que isso. Ser melhor, um bocadinho melhor do que ontem, hoje. Não é? Ou seja, hoje ser um bocadinho melhor do que eu fui ontem. Porque nós perdemos em objetivos demasiado sonhadores. Eu pelo menos perco-me, as pessoas todas que eu conheço perdem-se, aliás, e acho que é bom nós voltarmos e puxarmos à terra e pormos objetivos concretos e mais mensuráveis e realistas. Como é que tu estabeleces os teus objetivos? Eu por acaso ando-me a debater um bocadinho sobre isso ultimamente, porque eu estive a falar com outro amigo que também não está neste ramo de desporto, mas está no ramo de negócio, e ele tinha uma framework para meter objetivos bastante interessante e que eu meio que subconscientemente já andava a fazer há um tempo, e achei bastante interessante, e até depois queria partilhar nas redes, que é basicamente os teus objetivos devem ser nos teus inputs e não nos teus outputs. Ou seja, vou dar um exemplo prático. O meu objetivo para a minha segunda maratona era fazer 3 horas e meia. Na verdade, isso era a visão que eu tinha, a visão do objetivo que eu tinha para alcançar 3 horas e meia. O meu objetivo em si que eu pus na altura era treinar 3, 4 vezes por semana, fazer todos os treinos até à prova, e se eu cumprisse todos esses treinos, o objetivo seria cumprido. Não é o objetivo em si não seria as 3 horas e meia. Porquê? Porque eu vejo muitas vezes, é muita malta às vezes treinar 6 meses, 7 meses para uma prova, e o objetivo é no dia. No dia tenho que fazer X horas. E no dia por acaso está vento, então não conseguem fazer. E perde-se logo ali um dia que ficam todos tristes, não sei o quê. Enquanto isso devia ser a visão que depois passa para a próxima prova. Certo? E os objetivos passam a ser o que tu fazes diariamente. O teu input, aquilo que tu controlas, não é aquilo que tu não controlas. Tu não controlas exatamente aquilo que acontece no dia de prova, não controlas o que é que acontece numa reunião que tu vais ter com um cliente, não controlas muitas coisas que acontecem, tu controlas sim o que é que tu podes fazer. Por exemplo, no negócio, controlas quantas chamadas é que podes fazer, cold calls, controlas quantas reuniões, não controlas quantos treinos. Controlar quantas dessas é que vão resultar no negócio mesmo. Exato, tu consegues controlar aquilo que tu metes. Às vezes aquilo que sai tu não consegues controlar porque ou certa variável não acontece, ou outra variável devia acontecer assim e não aconteceu. E seguindo aquilo que estavas a dizer dos treinos e o objetivo para as provas, eu tenho visão que eu queira fazer. Por exemplo, para o Ironman, a minha visão ideal é abaixo das 11 horas, que já é bastante ambicioso. Se fizer abaixo de 12, top. Se fizer abaixo de 13, top. Se acabar, top. Tenho a visão. Os meus objetivos
exatos, é fazer os treinos, fazer as provas até lá que eu tenho e cumprir e dar o meu máximo. O meu objetivo mesmo real é dar o meu máximo, não chegar lá e sentir que não fiz o trabalho de casa. É quando chegar à cama no final daquele dia eu quero sentir, ok, eu dei tudo, não é? Já fiz tudo, exato. Eu puxei nas subidas, eu não parei, eu puxei nas descidas e não parei, eu levei com vento, ok, eu levei com chuva, esperemos que não tenha chuva no dia do Ironman. Esperemos não. E na água também. Se houver chuva, na água ou whatever, não tirei o pé do gás e acho que isso Sim, porque há muitas coisas que podem acontecer no dia de prova. Imagina que tu trabalhas ou treinas 9 meses e por acaso tens uma pequena lesão no joelho uma semana antes e vai tudo por água abaixo. Ou tu achas que vai tudo por água abaixo. Mentalmente nós temos muito essa coisa do esquece, já foi, não vai dar. E tu fizeste o papel todo, fizeste o trabalho todo de casa até ali. Ou seja, se tu vais basear o teu sucesso, a tua felicidade, o teu contentamento no dia exato que vai acontecer a prova, é tipo 50-50. Ou seis feliz ou seis triste. Enquanto se calhar já fizeste tudo, deves te sentir feliz e é aquela ideia, se tu não parares, ou seja, se calhar no dia ficas um bocadinho coisa, mas inscreves-te logo no próximo, já estás a treinar, o próximo vai acontecer, não é? Eu, pelo menos é o que eu senti com as maratonas, eu metia a visão, nunca cumpri a visão em todas as que fiz e ainda assim tirei 1 hora da primeira para a última. Ou seja, eu fui sempre à próxima, não tenho aquela ideia do é tudo ou nada. Se cumprir, fico feliz, se não cumprir, vou desistir da corrida. E depois eu acho que os objetivos têm que estar naquilo que nós controlamos. Os objetivos às vezes é também uma ótima maneira de nós nos sabotarmos a nós próprios. Sim. Porque nós pomos um objetivo bem ambicioso. Vamos falar, vou falar do Ironman, por exemplo, especificamente, não é? Tenho o objetivo de fazer sub 10 horas, não é? Ok, quero fazer abaixo de 10 horas. Se eu estou ali na bike, se eu estou com um bocado mais de vento frontal, estou ali a levar com mais vento, já estou a baixar a minha média de km por hora, já estou a perceber que vai ser chato, já não estou a conseguir cumprir o tempo, etc. A previsão estimada de final de prova já são 10 horas e 20. Eu acho que isso aí é meio caminho andado para abrandar. E eu digo, olha, já não vou conseguir, portanto nem vale a pena dar o máximo. Na corrida já nem... E acho que a malta perde muito potencial nessas pequenas trocas de expectativas. A minha expectativa, tal e qual como a tua, é dar o meu melhor. E se for... E as pessoas perguntam, mas aqui quanto tempo é que vais demorar? Eu dou-lhes de estilo uma estimativa que é assim, olha, eu espero acabar depois das 7 da tarde, mais ou menos. Portanto, sei que é a partir das 7 da tarde que eu vou acabar. Não sei horas certas, não sei quanto pace é que eu quero fazer Claro que tenho objetivos e estou a trabalhar para chegar à prova, estás a ver, a fazer a maratona a ritmo de 5:30. É esse o meu objetivo, é isso que eu quero trabalhar. Se eu chegar lá e estiver a fazer 7 minutos ao quilómetro, também não me vou chatear, não. É o que é. É o que é. Eu consigo fazer o Ironman, portanto está ótimo, está feito. Sim, eu acho que é importante focar também na experiência que tu estás a ter. Se tu estás tão focado no objetivo, a experiência acaba de passar um bocadinho ao lado. E era aquilo que estavas a dizer, né? Perdem logo ali tudo, prendem um bocadinho, já não estão a experienciar aquilo da melhor maneira. Exatamente, sim. Vamos falar de outra coisa, que eu acho que tens uma vertente na tua vida, que é a questão de divulgares um bocadinho da tua pessoa e dos teus treinos e de tudo aquilo que tem sido a jornada até agora, não só das maratonas, mas agora também do Ironman nas redes sociais, não? Ou seja, tens uma página do Instagram, que acredito eu que seja a tua página tipo mais pessoal, onde vais partilhando estas coisas. O que é que te levou a começar a partilhar coisas? Porque eu, pelo menos para mim, eu nunca fui o mais popular da escola, tipo, da turma e assim, e aliás expor-me, esta página de motivação, whatever, ou esta página para angariar também parceiros, não é? Porque sim. Muito isso, muitas das vezes para reduzir os custos, esta página para também divulgar as coisas e ter o podcast e tudo, isto foi um grande passo para mim. Não era suposto, sei lá, não me sentia confortável. Não estava nos planos. O que é que te levou a ti a começar? Também, eu acho que estou também no mesmo barco que tu. Eu sempre fui também um bocadinho mais tímido, nunca fui aquela pessoa que falava muito, nunca fui aquela pessoa que se expunha muito, ou que me expunha muito. Mas eu já queria há algum tempo, acho que já é uma ideia que as pessoas normalmente querem pôr e
Eu já sentia que tinham algo que podia dar, se calhar não era suficiente, aquelas coisas na cabeça que as pessoas têm, que fica ali a rodar. Sabia que queria ter alguma coisa, sabia que queria crescer, sabia que era uma ferramenta que é muito poderosa hoje em dia. Tens uma audiência, acho que é muito poderoso. Mas fiquei ali muito tempo, epá, não vale a pena. Punha aquelas fotozinhas quando um gajo vai de férias ou assim. E depois dei-me ali o clique, porque eu entrei num grupo de corrida no Run Club e lá tinha vários malta que fazia conteúdo e assim, e conviver com esse tipo de pessoas e ver que eram pessoas completamente normais, epá, levam a sua vida e depois vão gravando aqui, vão gravando ali, deixou-me um bocadinho mais à vontade, tipo, também podes fazer isto, é tranquilo. Depois fui fazer a maratona do Jerez, que foi assim, eu decidi, vou fazer esta maratona, tenho que gravar alguma coisa. Foi a maratona? Não, Okay. essa foi a quarta. Ok. E eu tipo, epá, vou aproveitar. Já te ia dizer que eras doido. Se fosse para essa a primeira, é doido mesmo. Mas levei a GoPro e decidi, vou gravar um vídeo para o YouTube. Sem olhar para os números que vai ter, sem olhar para nada, é mesmo para sair da zona de conforto. Só ir à maratona já era sair da zona de conforto, aproveitar o sair da zona de conforto, já tinha saído na maratona do Porto, fui, por exemplo... Ou seja, usar a maratona, que já era uma porta que estava aberta fora do conforto. Exato, para usar ainda mais. Ok, vamos empurrar mais umas coisas lá para dentro. Vamos tentar. Ok, bora. Okay. Vai com a maré. Eu já tinha... Ou seja, os últimos meses do fim do ano passado foram mesmo... Abriram muitas portas. Porque entrei no grupo de corrida, fui sozinho, que acho que para muita gente, e o que eu sinto é que é muito difícil ir sozinho a primeira vez, não conheces ninguém, tipo, muitas deles já se conhecem. Depois fui à maratona do Porto e combinaram um almoço do grupo de corrida e eu não conhecia ninguém. Foi no Porto, não conhecia ninguém, assim, pá, não sei, assim, já estava naquela maré de sair da zona de conforto, as maratonas, não sei o quê, bora. Conhecia ali um monte de malta. Depois foi a maratona dos Jerez, vou sair da zona de conforto. E depois juntar ainda mais maré. Depois quando estás numa coisa positiva, o que eu sinto é que vamos tentar pôr mais. Depois saiu o primeiro vídeo, ainda demorei ali umas semaninhas a editar, naquela coisa, tu fica bem, não fica bem. Eu acho que o ponto-chave é a primeira vez que tu publicas, já sabes que não vai estar bem. Toda a gente sabe isso, mas toda a gente tem medo de publicar a primeira vez. E o feedback que eu tive, eu achava que estava muito pior do que o feedback que eu tive. A malta tipo curtiu e disse, pá, para o primeiro vídeo está bué da fixe e não sei o quê. E depois comecei a ganhar, quis, e comecei no YouTube. Depois percebi que, depois fui aprendendo, claro, conheci outra malta que já fazia também para o Instagram, e eu percebi que o Instagram é um motor grande depois para o YouTube. E pá, depois decidi, vou usar. Eu já estava minimamente rápido a editar vídeos no YouTube, minimamente, não era com grandes qualidades, também não gosto muito de muitas edições, e decidi, vou-me focar agora no Instagram, com vídeos completamente diferentes, tinha que ser com mais consistência, tem que ser com mais... E eu, olha, vou experimentar, era aquela coisa, vou experimentar e vamos ver no que é que dá. E foi a mesma ideia, publiquei o primeiro, não estava grande de cena, mas o feedback foi interessante. E eu achei que o feedback até foi bom, a malta estava a dizer, pá, continua, está fixe, continua. Tens sempre aquelas vezes que tu publicas e que sentes que não deu nada, mas depois tu começas a pensar, e é aquela coisa do cookie jar também, começas a pensar naquele momento, epá, a malta que quer que tu continues, nem que sejam uma ou duas pessoas, e eventualmente o efeito, e comecei a ganhar também um bocadinho mais à vontade. E quando tu tens uma visão também do que é que tu queres ter, daquilo que tu queres oferecer e aquilo que tu queres inspirar ou impactar, acaba por ser fácil este tipo de decisões. Por exemplo, quando estás naquela do público ou não, quando eu penso pelo menos na minha visão do que eu quero no futuro, isto é só um bocadinho, não vai influenciar muito, por isso mais vale publicar, vale ver se mudar uma vida ou duas, não mudar a vida, mas mudar uma pessoa querer ir, por exemplo, correr, que já aconteceu, pessoas dizerem que olha, vi o teu vídeo e decidi começar a correr e pá, só por essa pessoa já valeu a pena, por isso começas a ganhar esse tipo de confiança. E de certeza contigo foi igual, se calhar os primeiros estavas ali, não sei, e depois com o tempo... Eu estava-te a contar, eu comecei este podcast dentro de um armário, fechado, com o meu melhor amigo, com mantas por cima da nossa cabeça, portanto...
Mas é muito à base disso que eu acho que as pessoas deviam tirar o medo do botão de publicar, não é? Ou seja, o erro. Sim, o erro não. Vai haver erros na edição. Se fizeres legendas, garantidamente vão haver erros ortográficos. Vão haver gralhas. Vai haver uma transição que não ficou bem feita, que vai ficar mal feita. Vai haver erros. Vão haver. É certo, E é bom, certo. é bom sinal. A descrição vai estar mal formatada, não vais conseguir pôr aquelas fontes bonitas que toda a gente põe. O primeiro nunca vai ser perfeito. O segundo também não. O terceiro também não. Aliás, eu ainda hoje vejo vídeos de youtubers enormes, por exemplo, falando do Rico Fazeres, ganda Rico, props para o Rico, mas o Rico às vezes manda um vídeo com o título errado, tipo, o título vem tipo com um erro ortográfico. É tipo, se um canal daquela dimensão, com uma audiência tão grande, também põe erros ortográficos, o que é que seria a coisa que me deixa a mim de não publicar, não é? E acho que as pessoas, não só no ato de publicar online, mas também no ato de fazer coisas na vida, ficam muito presas ao erro. Né? E estávamos a falar disto no início, que é o que é que às vezes nos prende, o que é que são estas primeiras barreiras na corrida, e tu disseste, olha, eu por acaso não senti grande coisa porque fui logo para a maratona e foi assim, não é? Mas as pessoas para correr começam a complicar, começam a pensar, eu para começar a correr tenho de ter os ténis X ou Y, eu tenho de ir comprar Gs, eu tenho de ter uma bolsa de cintura, eu tenho de começar a comprar chapéus, eu tenho de ir a um run club, eu tenho de ter ténis de descompressão ativa. Sim. What? Calma. E tipo, na primeira vez tens de correr logo 5km. Exatamente. Ou 3 ou 4km bué rápido. Calma, o Há quê? muito. Mete as barreiras a eles daqui próprios. Daqui a 3 meses tenho de fazer um 5K sub-20, tenho de andar a menos de 20km. Não. Eu acho que as pessoas deviam deixar de ver as coisas com o objetivo, não é? Ou seja, com aquela coisa de muito fragmentada em números e etc. E começar a ir mais para lá da experiência, que é, eu vou fazer o melhor que conseguir. E vou fazer por tempo. A minha namorada fez agora, a Rita, fez 10km no final do ano passado, e ela quando andava a treinar, e ela etc, mas achas que eu devo ir correr 3km hoje, ou devo fazer 5, ou devo ir correr só 2, ou estou cansada, corro tipo 3, e eu dizia, não corras por distância, corre por tempo, mais vale, porque olha, vou treinar meia hora, ou vou fazer 45 minutos de bike, ou vou fazer 1 hora de corrida. Mais vale tu sentires, ok, é 1 hora e não estás ali a olhar para objetivos e para pace e não estás-te a comparar com outros, do que andares com expectativas irrealistas. E acho que isso aí é uma ótima maneira de ver as coisas. O que é que tu sentes que é assim o grande fruto que tu estás a colher de todo o trabalho que estás a desenvolver nas redes sociais? Eu acho que é as pessoas. Acho que as pessoas é o centro de tudo. Tipo, as pessoas são as pessoas que estão lá para ti nos momentos bons, são lá as pessoas que estão lá para ti nos momentos maus, são as pessoas que contribuem para o teu sucesso, também são as pessoas que podem não contribuir para o teu sucesso, são as pessoas que depois, por exemplo, olhando para uma perspectiva de negócio, que vão comprar o teu produto ou não vão comprar o teu produto. As pessoas, eu acho que são o centro de tudo, e eu acho que é o que eu mais ando a tirar, é essa ligação que eu estou a ter com as pessoas, esse mais à vontade que eu próprio consigo ter com as pessoas. Ou seja, como te disse, era uma pessoa um bocado mais tímida, e estando assim nas redes sociais e amigos que vão falar comigo que se calhar eu não falava há algum tempo, essa à vontade que eu estou a ganhar a falar com as pessoas, é tudo, para mim, tudo rodeia as pessoas. E eu acho que é assim, o maior fruto que eu estou a tirar desta experiência que estou a ter, e que sei que vai aumentando, que é a cena engraçada. Eu acho que também o maior fruto disto das redes sociais e de poder fazer uma coisa que é pensar no longo termo, é que faças o que tu fizeres. Ou seja, há muitas coisas que tu fazes que depois, olhando para trás, não te fizeram nada, mas meio que estar a fazer uma coisa que é meio compound, o termo compound, de ir ao longo do tempo, o que tu fazes hoje pode ter influência daqui a 5 anos. Acho que também é um fruto bastante bom que se pode tirar dia após dia, e que depois podes construir algo se calhar maior e melhor, e ir evoluindo ao longo do tempo, que também me dá imensa pica e que me faz tipo mover todos os dias, querer fazer coisas diferentes e fazer coisas acontecer. Isso é uma resposta absolutamente linda, e acho que estás no caminho certo. Se eu for alguma entidade que possa atribuir algum juízo de valor àquilo que tu dizes, não é? Acho que estás no caminho certo, e acho que é a maneira mais correta, se calhar, de pensar em relação àquilo que será o grande fruto a tirar de todo o trabalho que desenvolves.
Uma pergunta que eu costumo fazer às pessoas, assim, mais junto ao final dos episódios, é: se tu pudesses voltar a falar com o Henrique de há 10 anos atrás, agora vamos imaginar que entra aqui no quarto um Henrique com 11 anos, né? Não sei como é que tu eras, muito mais baixo acredito que sim, não é? E tu pudesses falar com ele, o que é que tu lhe dirias? Em relação à jornada que tu tiveste, em relação àquilo que tu sabes agora, se tu lhe pudesses dar alguma coisa, algum conhecimento, não pode ser uma cena prática, não é de estilo, sim, olha, algo... compra bitcoins. Não pode ser isso, é? Mas podia ser. Não, quem me dera poder voltar 10 anos atrás nesse sentido. Andava a roubar dinheiro por toda a gente para comprar bitcoins. Não, mas o que é que tu poderias lhe dar do sumo que já consegui, do pouco sumo da vida que já conseguiste experimentar nestes 21 anos? Eu acho que a lição que se calhar lhe diria é para tentar aproveitar verdadeiramente tudo ao máximo. E que tudo é uma experiência. E que a maneira como tu reages à experiência é mais importante do que propriamente aquele sentimento que tu sentes. Vou dar um exemplo. As pessoas normalmente ficam nervosas. E é normal. Mas o nervosismo não tem que ser uma coisa má. Eu, por exemplo, quando estava a crescer, todos estes sentimentos que te fazem parar, não te fazem avançar, de facto faziam-me parar. E uma coisa que eu aprendi com a jornada e que diria é normal que sentires isso, percebe porque é que estás a sentir isso, e a maneira como tu reages a isso é muito mais importante do que o facto de sentires isso. Vais sentir ansioso, vais sentir nervoso, vais sentir com medo, mas se calhar se mudares a perspectiva e pensares, isso depois, o facto de estares com medo agora, se continuares em frente, depois vai valer muito mais a pena do que se não tivesses com medo. É a maneira como reagimos às emoções que temos. O medo é normal, a ansiedade é normal, a felicidade é normal, o humor é normal, tudo é normal. Tenta vivenciar tudo ao máximo e tirar experiências de tudo e aproveitares a vida, porque eu acho que a vida é experienciar todo o tipo de emoções e a maneira como tu reagis para a vida e seguires sempre em frente. Não tenhas medo de fazer acontecer, segue. E uma frase que eu se calhar diria e que acho que eu ouvi há pouco tempo e para mim é incrível, que é: as pessoas a dançar, para as pessoas a dançar parecem malucas para as pessoas que não estão a ouvir a música. Que eu, para mim, acho que diz tudo, que é as pessoas de fora que não sabem, não conseguem perceber aquilo que tu vês e aquilo que tu conheces, não vão perceber. Tu se calhar vais parecer maluco, mas segue em frente, continua, não tenhas medo, mesmo que tenhas medo, segue em frente. Era isso. Acho que era essa. Eu acho que ele estaria, mais uma vez, se eu o conhecesse, né? E se eu fosse alguma entidade que pode fazer algum juízo de valor em relação a isso, acho que ele estaria muito orgulhoso da pessoa que te tornaste agora, da pessoa que és, acima de tudo, e ainda mais da pessoa que tu queres ser. Porque querer ser alguém, acho eu, isto é mais um dos meus achismos, milhares deles neste episódio e em todos mais, faz parte. Mas acho eu que muita gente anda na vida sem saber o que quer ser, ou quem quer ser, e o que é que quer construir. E acho que ter isso bem assente é meio caminho andado para garantir que somos felizes, porque pelo menos temos um propósito na vida. E acho que isso tu tens muito bem assente, portanto acredito também que também sejas muito feliz dentro daquilo que é a tua realidade, dentro daquilo que é a tua pessoa e dentro daquilo que são as várias vertentes. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Se calhar o mais simples é no Instagram, Henrique AP Silva, Henrique AP Silva com 2 S. No YouTube é Henrique Silva, se procurarem Henrique Silva Ironman é capaz de aparecer. Acho que não há outro Henrique Silva a fazer Ironmans, pelo menos que eu conheça. E é isso. Depois tenho agora também o projeto que vai ser no final de maio, que estão todos convidados. Basicamente são 42 km. Se não fizer os 42 km não há problema nenhum. O que interessa é que estamos a juntar a superação a uma parte mais solidária, onde vamos poder ajudar, em conjunto com a instituição ReFood. E é como disse, é uma experiência, não tem que ser um bicho de quebra-cabeças, é aparecer, é experienciar algo diferente, juntar a um grupo, pessoas com mindset que acham que conseguem fazer a diferença, que se calhar juntos conseguem fazer a diferença. E como diz o nome do projeto, juntos vamos mais longe. A ideia não é um por si ver quem é que ajuda mais, a ideia é tipo um grupo de pessoas que
depois também vamos ter a parte online. De todo, Não, ou seja, o objetivo exato. não é alguém chegar primeiro. Não, o objetivo exatamente é irmos todos juntos. Ninguém E que dia fica que vai para trás. Deixa isso para as pessoas ouvirem. Dia 25 de maio, passem no meu Instagram, que lá nos links tem lá o website, que também fomos eu e mais 2 amigos que fizemos. Depois também há também lá o link para o grupo do WhatsApp, que é onde estamos a organizar mais ou menos tudo. E se quiserem ficar a acompanhar, sigam-me no Instagram, que eu vou também estar a postar. Quero também mostrar um bocado do processo que foi criar, porque muitas pessoas às vezes querem fazer as coisas acontecer e ficam ali um bocado paradas. Eu também quero mostrar como é que foi tirar da cabeça a fazer acontecer, e é isso. Se quiserem e se conhecerem alguém que queira fazer os 42 km ou os 21 km ou o que seja, mas queira estar lá e queira apoiar o grupo e a mensagem por cima, é isso. E vamos ter várias formas de ajudar, vamos ter recolha de alimentos no dia, vamos ter um GoFundMe para quem quiser doar e não possa estar lá presente ou o que seja. Depois vamos ter uma parte engraçada, é que eu tive com acesso a uma designer e uma produção. Vamos fazer uma t-shirt a simbolizar o evento, uma t-shirt que eu quis que seja clean e que as pessoas, mesmo que não vão ao evento, queiram comprar, para além de estarem a ajudar com 50% do lucro para a instituição, que possam usar no dia a dia, não seja algo daquelas que às vezes t-shirts que vamos para provas, que é para usar se calhar no dia, e eu pessoalmente não uso as t-shirts de prova no dia, por isso nunca mais as uso. Eu quis fazer algo, de vez em quando. Quis fazer algo que as pessoas pudessem de facto usar e ter utilidade. Se gostarem, compra. Criar se valor. Exato, tentar criar um bocadinho de valor. 50% do lucro há de ser para a instituição, mas isso está tudo no website, está tudo no meu Instagram. É passar por lá. Portanto, já sabem, se quiserem acompanhar a jornada do Benfica, estão mais do que convidados a segui-lo. E depois, olha, eu volto-te a ver na meta. Tá bem? Então antes a gente depois combina um treininho. Havemos-nos ver antes, mas na meta vemos de certeza. Henrique, obrigado por teres aceito o convite, obrigado por tudo, está bem? Continua a tua jornada. Eu também. Espero que tenhas muito orgulho em ti, porque pelo menos eu tenho orgulho em conhecer-te, está bem? Eu também tenho orgulho em conhecer-te. Obrigado.